Lá nesse vídeo veremos mais alguns exemplos de problemas de programação não linear. Vamos ver um problema de localização e o modelo clássico de Markowitz. Então, nesse problema de localização, a contextualização é a seguinte, né? Por exemplo, na área de negócios, é muito comum a identificação de problemas de localização de fábricas, de armazéns, centros de distribuições, torres de transmissões, entre outros. Né? E em problemas desse tipo, um dos métodos mais utilizados para definir essa localização é minimizar a distância total entre as unidades consumidoras e o centro de distribuição ou ponto de distribuição do sinal da antena, e assim por diante. E nesse sentido, tende-se a reduzir os custos de transportes ou potencializar o sinal da transmissão. Tá? Então, nesse exemplo que a gente vai considerar aqui, o gerente de projetos de uma empresa telefônica, né, uma empresa de telefonia celular, eles necessitam instalar uma nova antena de transmissão para atender novas localidades de uma determinada região ali da Baixada Fluminense. E devido a problemas técnicos, as antenas que eles estão considerando para a instalação, elas não podem estar a mais de 10 quilômetros do centro de cada cidade, ou seja, para potencializar o sinal, não pode estar a mais do que 10 quilômetros desse ponto de transmissão, tá? Então, eu vou colocar uma figura aqui para a gente entender a nossa situação, em que nessa figura eu vou colocar aqui um plano cartesiano XY, em que eu vou colocar aqui a localização das 3 cidades consideradas, aqui a cidade de Nova Iguaçu, ela vai ter considerando então um referencial aqui para nós o ponto 00, para facilitar a nossa modelagem. Então a cidade de Nova Iguaçu está na localização em x igual a menos 5, y igual a 10, a cidade de Queimados na localização x igual a 2, y igual a 1, e na localização de Duque de Caxias em x igual a 10 e y igual a 5. Então, eles querem colocar essa torre de transmissão, mas não sabem em que posição, certo? A única coisa que a equipe técnica está dizendo é que esse sinal não pode ser emitido mais de 10 km de distância de cada uma dessas cidades, para poder conseguir ter alcance de sinal. Então, nós vamos fazer um modelo que vai, então, minimizar a distância obedecendo essa restrição. É isso que a gente pretende colocar aqui, tá bom? Então, a gente pensa que a posição dessa localização aqui, dessa cidade, dessa torre, é a localização XY, tá? Então, eu posso considerar aqui que eu tenho um ponto L, que seria a localização da torre, que vai ter uma componente X e uma componente Y, que eu ainda não sei qual é, tá bom? Então, eu não sei onde esse ponto L aqui vai estar localizado no meu plano cartesiano, tá? Então, o nosso modelo vai ter que identificar essa coordenada X e o valor dessa coordenada Y para que a gente tenha atendido a essas restrições e minimizando essa distância, tá? Então, observem que, na verdade, a gente tem a distância do ponto L até a cidade 1, a distância do ponto L até a cidade 2, e também a gente tem a distância do ponto L até a terceira cidade, certo? Então, a gente já observa que se a gente vai minimizar essa distância total, então a gente vai minimizar a soma dessas distâncias, tá bom? E aí a gente precisa lembrar que a distância, aqui a gente vai considerar a distância em linha reta, porque a gente vai pensar que esse sinal é transmitido em linha reta. Então, a gente vai considerar a distância euclidiana. E aí, a gente precisa se lembrar, então,
que a distância total vai ser a soma dessas três distâncias, ou seja, a distância de L até a primeira cidade, mais a distância de L até a segunda, mais a distância de L até a terceira, e as restrições serão restrições de distância, ou seja, a distância de cada um desses também precisa ser menor do que aqueles 10 quilômetros exigidos pela equipe técnica. Então, lembrando que a nossa equação de distância euclidiana é dada pela raiz quadrada da soma da diferença do quadrado das componentes, tá bom? Então, a gente vai definir aqui as nossas variáveis de decisão como sendo x, a coordenada do eixo x, e y, a coordenada no eixo y. E, portanto, a nossa função objetivo, então, vai minimizar a soma dessas distâncias, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de x1 a componente da cidade 1, um x2 a componente x da cidade 2 e x3 a componente x da cidade 3. E da mesma forma, y1, y2 e y3 vão definir para nós aqui as componentes das cidades 1, 2 e 3, respectivamente. Então, a nossa função objetivo vai ser a soma dessas três distâncias, ou seja, a soma de i igual a 1 até 3, mais raiz quadrada dessas distâncias aí, ou seja, raiz quadrada de xi menos x, onde x é a nossa variável, mais yi menos y, certo? Estou considerando, portanto, a distância de L até a cidade 1, de L até a cidade 2 e de L até a cidade 3. Então, aqui a gente tem x1 igual a menos 5 e y1 igual a 10. A gente tem x2 igual a 2 e y2 igual a 1. E a gente tem o x3 igual a 10 e o y3 igual a 5, tá bom? Então, eu vou copiar isso aqui. E já para depois, na hora de vocês estudarem, vocês se lembrarem dessa anotação aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho o ponto P1, que seria da cidade 1. Ele é definido, então, por x1, tá? Então, ele é definido por x1 e por y1, certo? Arrumando aqui, trocando agora por y. Então, isso daqui é o nosso ponto P1, que é o ponto da cidade 1. Eu vou ter aqui o ponto P2, da cidade 2. Vou colocar aqui embaixo mesmo, tá? Então, esse daqui é o nosso ponto P2, da cidade 2, ele é o x2 e o y2, certo? E, por fim, o nosso terceiro ponto, que é o ponto P3, de coordenadas 10 e 5, que é o nosso x3 e o nosso y3, certo? Então, a gente vai aplicar a distância, na verdade, a distância de L até P1, mais a distância de L até P2, mais a distância de L até P3 na função objetivo. Portanto, vai ficar essa soma aqui. Já depois só basta substituir o xi e o yi pelos respectivos pontos, tá? Então, a gente já definiu a nossa função objetivo. O que falta agora? Falta a gente colocar as nossas restrições. O que a gente tinha de restrição no nosso problema? A restrição do nosso problema seria que essa distância de L até P1 não poderia passar de 10 km, assim como a distância de L a P2 e a distância de L a P3 também não poderiam passar de 10 km. Então, como restrição, a gente vai colocar essas três aqui. A distância de P1 até L1 até L é menor ou igual que 10, a distância de P2 até L é menor ou igual que 10, e a distância de P3 é menor ou igual que 10, onde aqui eu já coloquei a definição euclidiana dessa distância, ou seja, raiz quadrada da soma do quadrado das diferenças das respectivas coordenadas, tá? Pronto, tá quase pronto o nosso modelo. A gente já definiu a nossa função objetivo, já definiu as três restrições. As únicas restrições impostas aqui foram essas de que a torre não poderia estar mais que 10 km de cada ponto de receptação do sinal. Aí eu te pergunto, né? A nossa variável de decisão x e y, como que ela vai assumir? Que valores que ela pode assumir? Valores inteiros, não negativos? Pensem um pouco. Na verdade, eles podem assumir qualquer valor, né? Porque a gente não sabe qual é essa localização
em que esse ponto L vai estar assumindo. Então, observem, por exemplo, que ele poderia estar aqui no segundo quadrante, ou ele poderia estar aqui no terceiro, ou até mesmo aqui no quarto quadrante. A gente ainda não tem essa resposta, né? Então, na verdade, quando a gente for declarar essas variáveis de decisão aqui, a gente vai assumir, então, que as nossas variáveis de decisão são limitadas, ilimitadas, tá? Então, quando vocês forem resolver esse modelo, se vocês forem resolver via solver, não precisa checar o campo dos parâmetros em que definem as variáveis de decisão não negativas. E se vocês forem resolver via lingo, aí vocês precisam declarar que elas são do tipo free, porque lá no lingo, mesmo quando você não declara a variável de decisão, ela é, por default, entendida como sendo não negativa, ou seja, se você não declara nada lá, o lingo vai entender que as variáveis de decisão são todas não negativas. Então, nesse caso, a gente precisa falar para ele que as variáveis podem assumir qualquer valor, de menos infinito até mais infinito. Então, a gente coloca lá que as variáveis são free ou unbound, mas acho que é free lá no lingo, depois a gente vê isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou querer que vocês implementem esse modelinho aqui via lingo, tá bom? Assim como a gente fez da aula passada. Então, eu quero que vocês coloquem esse modelinho aqui via lingo, tá bom? Via solver. E via lingo também, tá? Vocês vão precisar, na verdade, saber ambos. Então, vamos começar aqui como que vai ficar na nossa planilha do Excel. Eu vou explicar rapidamente aqui no slide, depois eu abro a nossa planilha e no nosso encontro síncrono a gente finaliza essa modelagem. Então, eu peço que vocês já vão implementando esse modelinho, tá? Então, aqui na coluna A, eu vou colocar ali as localidades, né? Então, das 3 cidades, a cidade Nova Iguaçu, Queimados e Duque de Caxias, podem chamar de cidade 1, 2 e 3, se vocês quiserem. Na coluna B, eu vou colocar as coordenadas X e na coluna C, as coordenadas Y, tá bom? Então, eu vou colocar aqui as coordenadas dos 3 pontos, em X e em Y, tá bom? Eu acho que eu vou até pegar aqui a primeira, essa nossa imagem, eu vou colar ela como figura, para eu conseguir levar ela pequenininha para lá. E eu vou colocar aqui para facilitar a nossa implementação, a gente já vai enxergando as duas coisas, certo? Vou colocar aqui, acho que eu consigo assim, tá bom? Então, observem que aqui, olha, a nossa localização da primeira cidade era menos 5 e 10. Então, eu coloquei aqui menos 5 e 10. Da segunda cidade era 2 e 1, coloquei aqui 2 e 1. E da terceira cidade era 10 e 5, tá bom? Então, eu vou querer ali a minha variável de decisão, no caso é o XY. Então, a minha localização ali vai ser aqui nessa célula B6 e C6. Eu pintei aqui em azul, onde eu vou reservar para colocar a minha resposta. E aí a gente tem no nosso modelo, vou copiar isso aqui também, e vou levar ali. Ele resolveu salvar bem agora. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou colar isso aqui também como figura. Vou diminuir. E vou levar ele para nossa página de modelo aqui, vou tirar essas informações, vou tirar essas informações aqui, que elas não são úteis para nós, e vou colar o nosso modelinho aqui. Vou colocar ele bem pequenininho para caber, mas acho que ainda dá para enxergar, tá? Só para a gente verificar aqui o que é o nosso modelinho de o que a gente precisa implementar, tá bom? Então, aqui na nossa função objetivo, eu coloquei aqui na B8, que eu chamei de menor distância, distância mínima, poderia chamar de FO também, fiquem à vontade. Aqui na função objetivo, a gente vai ter que colocar essa fórmula aqui, tá bom? Mas se vocês observarem, essa fórmula aqui que aparece 3 vezes, exatamente é o que a gente está aparecendo aqui nas nossas restrições. Então, eu vou fazer cada uma dessas separado para as restrições, a distância da primeira cidade até a localização, depois a segunda e depois a terceira, e na função objetiva eu simplesmente vou somar as 3, olha, porque é a soma até 3 dessas 3 fórmulas aqui,
tá? Então, aqui na coluna D, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aquela expressão ali, tá bom? Então, lembrando que para colocar a expressão do termo quadrático, a gente precisa selecionar a célula que a gente colocou aquela expressão lá e elevar ao quadrado, ou colocar na fórmula, né? Então, aqui nesse caso, eu vou ter x1 menos x, então vai ser essa célula que está aqui em B2 menos o x nesse caso é o B6, então vai ficar o B2 menos o B6. O B6 ele vai estar fixo para todos eles, então eu já fixei aqui o B6. Então, vai ficar esse daqui menos esse daqui ao quadrado e depois esse aqui menos esse aqui ao quadrado. Depois, nos outros, quando a gente puxar, ele vai ter a linha aqui, mas essa outra vai ficar fixa, tá bom? Então, na coluna D, a gente colocou essa expressão na linha 2 da primeira cidade, na linha 2 da segunda cidade e na terceira linha, o da terceira cidade. O limitante aqui é o mesmo, 10 km cada um, então ficou repetido aqui. E aí, na hora de colocar a função objetivo, então agora eu só preciso colocar, então, a soma desses três campos que a gente acabou de colocar aqui, tá bom? Então, aqui vai ser a soma de D2 até o D4. Fica assim, então, o nosso modelinho, tá? Então, observem que, embora a gente tenha não linearidades na função objetivo e não linearidades agora nas restrições também, e temos também as variáveis ilimitadas, o nosso modelo, ele é um modelo particularmente simples para ser implementado, tá bom? E aí, na hora de resolver e colocar os parâmetros no solver, a gente não pode esquecer, então, de marcar, né? Ai, não coloquei aqui na imagem. A gente não pode esquecer de... Aqui, ó, coloquei sim, ó. O nosso modelo agora, ele não é mais linear. Então, a gente não checa mais esse campo aqui, ó. Presumir modelo linear, tá? Então, eu não vou mais colocar isso aqui no meu modelo. E como as nossas variáveis são livres, eu também não checo mais presumir não negativos lá. Eu não sei como que vai estar de vocês, depende da versão do Office que vocês estiverem utilizando aí. A característica dessas janelinhas às vezes mudam um pouquinho. Os demais parâmetros a gente não precisa mexer, porque o solver ele já identifica que quando o seu modelo não é linear, ele vai aplicar outros métodos, que não é mais o método simplex. Observem aqui que ele está aplicando, tem o método da tangente, o método adiante e método Newton. A gente vai ver ainda esses métodos mais para frente, tá bom? Então, por enquanto, a gente não vai se preocupar e não vai alterar nada aqui nesse campo. A gente só não marca que o modelo deixou de ser linear e que as variáveis são livres na verdade, tá bom? E aí, quando vocês colocam lá as restrições, define a função objetivo, o campo das suas variáveis de decisão, né? Eu tinha feito isso aqui rapidamente, né? O nosso modelo é de minimização da distância, define lá onde é a sua função objetivo, quais são as suas células variáveis e quais são as suas restrições. E quando você roda o seu modelo, ele está te dando, então, a localização no ponto 2.33 para x e 3.2 para y. Depois, se vocês quiserem arredondar aqui para duas casas decimais, fiquem à vontade. No caso aqui, eu considerei tudo, porque eu não formatei, tá bom? E aí, a gente tem a menor distância, a distância aqui é 20, tá bom? A distância mínima total é 20, certo? 20.1. Aqui a gente vê um pouquinho da levada do arredondamento ali, tá bom? Mas não tem problema, certo? Posso confiar nessa solução? É uma pergunta que eu já peço para vocês irem pensando. Todas as vezes que estivermos tratando modelos não lineares, eu vou ter que ter essa desconfiança, essa incerteza. A minha solução é o ótimo global? Rodem o modelo de novo, veja o que acontece, tá? Então, quando a gente tem modelos não lineares, a gente vai ter a possibilidade de ter vários ótimos locais, e nem sempre o ótimo local que ele encontra vai ser o ótimo global, tá bom? Então, em alguns momentos, quando você roda o solver de novo, pode ser que ele mude de solução, dependendo de qual foi o método que ele aplicou ali. Às vezes ele aplica do gradiente, às vezes ele aplica do Newton,
e dependendo de qual foi a decisão que ele tomou, porque às vezes tem componente aleatória, quando é um determinístico, como Newton, adiante, tangente, às vezes ele vai achar a mesma solução. Mas dependendo quando tem componente probabilística, cada vez que você resolve o seu problema, ele acaba indo para uma solução diferente, tá bom? Então a gente observa aqui que essa solução que a gente determinou, eu tinha ali uma solução inicial de 0. Eu vou abrir aqui o arquivo, vou pausar aqui um pouquinho para abrir meu arquivo, só um minutinho. Então, retomando aqui, agora abri a nossa planilha. Observem então que aqui eu coloquei aqui os dados do nosso problema. Tá? Deixa eu voltar aqui na figura maior, que acho que fica mais fácil de observar as componentes, né? Então, eu tenho as componentes menos 5, 10, tá certinho, 2, 1 e 10, 5, tá? Então, aqui eu vou colocar a distância do ponto P1 até L, a distância do ponto P2 até L e a distância do ponto P3 até L, certo? Então, aqui observem que eu coloquei aqui, então vai ficar essa A2 menos... Aqui, eu coloquei o contrário aqui, mas é a mesma coisa, tá? Porque como tá ao quadrado, eu vou até trocar aqui para vocês verem isso. Não tem problema aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Porque como tá o termo ao quadrado, não tem problema. É que eu coloquei o que eu fixei primeiro, tá bom? Então, vai ser raiz quadrada da diferença de x e menos o x ao quadrado. A distância de A até B é igual à distância de B até A. Só se lembrem disso, do porquê que aqui está com o sinal trocado. Mas a distância euclidiana e de volta é a mesma, tá bom? Estamos considerando a distância em linha reta. Certo? Mas a diferença do xi e o yi é ao quadrado, tá bom? Lembrando aqui que o xi são os parâmetros fixos, e o y e os parâmetros fixos, e o x e o y é o nosso parâmetro variável, tá bom? Então, eu vou separar a nossa variável de decisão para definir aqui nesse campo e a nossa função objetivo aqui. Então, eu vou fazer a distância do primeiro ponto até a cidade, a distância do segundo ponto até a cidade, e também a distância do terceiro ponto até a cidade. E aí a minha função objetivo, obviamente, vai ser a soma desses 3 pontos aqui. E aí, como a gente vai, tá? Então, o nosso modelinho para colocar, então, agora as 3 restrições, né? Então, o nosso modelinho completo tem essa função objetivo com essas 3 restrições. Então, agora eu vou abrir aqui o solver, né? Deixa eu só tirar essa seleção daqui, que senão ele vai me dar problema. Deixar clicado aqui na nossa função objetivo. Então, quando eu abro aqui o solver, olha, observem que a minha função objetivo está aqui, então, na B1, eu selecionei o modelo de minimização. As minhas variáveis de decisão eu coloquei aqui em A6, B2, A6, B6, certo? E a nossa restrição, então, a nossa única restrição que tem aqui seria então, esse campo aqui, certo? Esse campo aqui, menor ou igual, e menor ou igual a 10, que eu coloquei esse valor aqui, tá? Se fosse valores diferentes, poderia fazer assim. Mesmo valor, se você quisesse colocar direto 10 ali, ele daria certo. Mas eu vou colocar assim, que é o padrão que a gente já tem feito. E aí, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque agora eu não vou checar aqui, ó, que as minhas variáveis de decisão são não negativas, tá? Tornar variáveis irrestritas não negativas? Não, elas podem assumir qualquer valor. Então, olha, ele traz por padrão essa caixinha checada. Então, desabilitem essa decisão aqui. E aí, ele já identificou que a nossa função objetivo tem não linearidade. Ele já sugeriu aqui, ó, vamos escolher o método G não linear. Provavelmente deve ser um método baseado em método do gradiente. Ele já coloca uma opção mais indicada ali, ele já escolhe, tá bom? Então, a menos que ele não escolha, você precisa escolher, tá bom? Então, vamos lá, a gente já coloca para resolver aqui. E a gente já tem a nossa solução, que confere com o que eu tinha colocado ali no slide de vocês, tá bom? Então, a gente tem ali para uma distância total mínima de 20,1, com x igual a 2,33 e y igual a 3,2. Então, se a gente voltar aqui no nosso modelinho,
aqui no nosso modelinho, deixa eu pegar de novo que já esqueci. Então, a gente vai ter aqui em 2 ponto alguma coisa, x igual a 2 ponto alguma coisa, e o y 3 ponto alguma coisa. Então, o nosso ponto seria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, tá? E aí, vocês vão observar que, na verdade, o que ele identificou aqui foi um radial aqui, ó. Você vai ter uma linha reta aqui, onde ele minimizou isso aqui, tá? Então, a gente observa ali que a gente tem equações de círculos e ele está minimizando aquelas equações de centro no círculo, um círculo centrado nisso aqui, ele minimizou esses raios, tá? Então, ele achou qual que foi o menor raio para potencializar esse sinal. Então, na verdade, foi bem isso que o modelo identificou, tá bom? Então, continuando aqui, peço que depois vocês finalizem esse modelinho, né? Então, a gente finalizou essa solução aqui. E aí agora, né, fazendo aquela observação que eu estava fazendo, ele determinou essa solução aqui, mas pode ser que ele tenha identificado, quando o modelo tiver várias soluções, ele pode identificar várias soluções. E aí, a cada vez que você resolver o seu problema, ele pode dar uma solução diferente quando existir mais que uma solução. E aí, como o seu problema é de minimização, entre todas as que ele ofereceu, você pode escolher aquela que deu o menor valor. Tá bom? Então, continuando. Agora, o exemplo que a gente vai apresentar, ele é um modelo bastante importante, clássico aí na literatura de pesquisa operacional, que é um modelo utilizado para seleção de carteiras de investimento com títulos de alto risco. É um modelo clássico, ele na verdade chama-se modelo de Markowitz, tem algumas variantes dele e hoje a gente vai considerar o caso principal, que é o caso mais simples, tá bom? Então, quando a gente pensa, quem aqui é investidor, quem aqui já investiu em ação, tá? Se não investiu, algum dia vai investir com certeza. Então, a gente sabe que quando a gente está investindo em títulos variáveis, né? A gente tem investimento de correção variável, a gente sabe que esses investimentos, eles apresentam certo risco, né? Então, pode ser que você acredite que amanhã você vai investir determinado valor em um determinado ativo e que vai ganhar muito dinheiro, quando na verdade você está perdendo todo o seu dinheiro. Então, a gente sabe que tem esse risco, certo? Você não tem a garantia do quanto vai ser esse rendimento desse ativo, tá? E por outro lado, a gente sabe também que tem alguns investimentos que já tem valor fixo a gente já conhece antecipadamente o quanto ele vai render, né? Como, por exemplo, a poupança, a gente já coloca o dinheiro na poupança e já sabe o quanto que ele vai render no final do período no caso da carteira da poupança, que é o rendimento mensal, tá? Mas se o rendimento for diário, você pode ver também essa proporção. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, tem investimento que você já conhece, o risco de você perder o dinheiro é baixo, mas em contrapartida, você também ganha pouco dinheiro. A gente sabe que a poupança rende muito pouquinho. Você sabe que ela sempre vai estar rendendo, mas aquele lucro que você está tendo em cima é muito pequeno. Já os títulos variáveis, né, baseado, por exemplo, em ações, eles têm uma assim, que a gente chama de volatilidade, né? Pode ser que você ganhe muito, pode ser que você perca muito, então tem um alto risco associado. Então, assim, ó, quanto maior for o seu ganho, maior é o risco de você perder também, né? Então, o que o modelo de Markowitz vai tentar fazer é tentar equilibrar essa relação entre risco e o seu lucro, tá bom? Então, vou até ler esse texto aqui, ó. Pelo fato dos investidores estarem preocupados com o retorno esperado, ou seja, o quanto ele espera ganhar, e o risco associado, ou seja, né, ele quer ganhar, mas não quer perder. Então, ele tem que equilibrar esse risco associado na sua carteira de investimento, né? Então, a programação não linear, ela pode ser utilizada para fornecer esse equilíbrio, né? Vamos colocar uma relação ótima entre ganho e risco. Então, eu quero maximizar o meu ganho e quero minimizar o meu risco, né? Quero perder o mínimo possível. Então, nesse ponto de equilíbrio, eu acho que eu estou numa carteira bem equilibrada, certo?
Né? Então, mas assim, ó, existem muitos ativos e muitas possibilidades para investimento. E, em geral, não é salutar que você faça todo o seu investimento em um único tipo de ativo, né? Então, quando você passa para fazer investimento em ações de títulos de renda variável, se você coloca tudo o seu investimento no ativo A e o ativo A amanhã tem uma surpresa no mercado e ele tem uma queda muito brusca, você se ferrou, me desculpa dizer, mas perdeu todo o seu dinheiro, né? Agora, por outro lado, se você tem vários ativos diferentes áreas do mercado, então pode ser que enquanto um ativo esteja diminuindo, ele vai impactar em que o outro esteja subindo, né? Então é importante você ter esse equilíbrio entre a sua carteira de investimento, considerando ativos de diversos setores, para que você equilibre esse risco e esse retorno, né? Então, a gente quer o retorno máximo com o risco mínimo, tá bom? Então, a noção de que o maior risco leva ou deveria levar o maior retorno, ela é bem intuitiva pra gente, só que não é bem assim que funciona na prática, né? Então, portanto, o objetivo de aumentar o retorno e diminuir o risco são conflitantes. Né? Se você diminui o risco, vai para a poupança, mas vai ganhar pouco. Né? Agora, se você quer ganhar bastante, vai para as ações, mas você vai ter bastante risco de perder. Então, é um conflito aí na sua decisão. E o que esse modelo vai fazer é tentar contornar essa situação, tá? Então, essa metodologia que eu vou colocar aqui, ela é devida ao pesquisador, economista, Harry Markowitz e William Sharpe. Eles fizeram esses trabalhos em tempos separados e em lugares diferentes, tá? Mas depois observou-se que a pesquisa dos dois, elas eram bem relacionadas, né? Elas tinham a mesma consistência, a mesma ideia. E aí depois batizaram esse conceito de modelo de Sharpe, modelo de Markowitz. O Sharpe oferece uma variantezinha ali no modelo original de Markowitz. E eles ganharam em 1990, devido a essa pesquisa deles, um prêmio Nobel de Economia, tá? Então, é uma teoria bem clássica aí, essa teoria do modelo de Markowitz, tá bom? Quem tiver interesse, depois faça uma busca aí por essas teorias, né? Então, nessa metodologia aqui, o administrador pode formular seu problema da seguinte forma. Então, ele quer maximizar o retorno ou ele quer minimizar o risco, né? Mas a gente já viu que maximizar o retorno, o risco é muito alto, e minimizar o risco, o seu retorno é muito baixo. Então, a gente vai mesclar esses dois fatores conflitantes aí, tá bom? Então, a ideia que o Markowitz propôs é baseada no fato de que não adianta o retorno ser muito alto se a chance de não haver esse retorno também é muito alta, ou seja, tem muito risco, né? Então, um investidor que use um pouco da racionalidade, ele leva isso em conta e, em consequência, ele diversifica o seu investimento, né? Então, vamos ver como isso vai ser possível. Tá? Então, para começar a modelar aqui a nossa situação, a gente vai supor que a gente tem uma carteira. A carteira para nós aqui vai ser os tipos de ativo. Então, ela pode ser formada, por exemplo, parte do seu dinheiro vai para poupança, parte vai para investimento em fundos de renda fixa, parte do seu investimento vai para vou comprar ouro, ou parte vou comprar dólar, parte vai para ação do tipo A, ação do tipo B, tipo C e assim por diante. Então, a definição desses tipos de ativos é o que faz a sua carteira. E nós vamos considerar que a nossa carteira tenha N ativos. Então, o ativo do tipo 1 é a poupança, por exemplo, o tipo 2 é ouro, o tipo 3 é a ação da Petrobras, tipo 3 é de uma multinacional, uma empresa de telefonia, uma empresa da rama metalúrgica e assim por diante. A gente vai pensando uma alimentícia e assim por diante, tá? Então, a gente vai pensando em diversificar essa nossa carteira. E cada um dos ativos dessa carteira vai ter um peso, né? Então, vamos pensar aqui para facilitar o nosso entendimento, que você tenha R$100 para investir e aí você vai pensar numa carteira de 5 ativos, por exemplo.
Será que colocar 20% em cada tipo de ativo vai ser a melhor estratégia? Colocar 50% em um ativo A e distribuir os outros 50% nos demais ativos? É isso que a gente vai pensar aqui no peso. Então, o peso, ele vai definir para nós o quanto investir em cada um desses ativos. 10%, 15%, 20%, enfim. Pode ser assumir qualquer valor de 0 até o valor 1, que a gente vai considerar a taxa percentual, tá bom? E aí a gente coloca uma restrição de que eu vou colocar todo o meu investimento. Então, se eu tenho R$100 para investir tudo, então eu tenho que colocar que a soma desses pesos tem que chegar em 100% ou tem que chegar no fator 1 ali, tá bom? Então, essa é a nossa primeira restrição do modelo. Se vocês já quiserem anotar aí, WJ, ou na verdade ômega J aqui, tá? O ômega está sendo para nós a nossa variável de decisão, que vai falar o quanto investir em cada um dos ativos que a gente estiver considerando para os N ativos diferentes, tá? E a gente vai chamar de RJ, anotem aí, RJ vai ser o nosso retorno médio do ativo J. O retorno daquela carteira vai ser o retorno total, que vai ser a soma desses ativos multiplicado pelos seus respectivos pesos, que eu vou chamar de R. Então, R para mim vai ser o somatório para J de 1 até N. Se eu tenho 5 ativos, vai ser a soma de 1 até 5, de ômega 1 R1, onde ômega 1 é quanto por cento eu coloquei no ativo 1 a poupança, mais o retorno R1 da poupança, que eu já sei que é conhecido. Ômega 2, o quanto eu investi em ouro, e o retorno em ouro. Ômega 3, o quanto que eu investi na ação da VEG, por exemplo, e o valor do retorno da ação da VEG no final do meu período, e assim por diante. Então, isso daqui é a nossa próxima restrição. Eu peço que vocês anotem aí. Então, RJ é um parâmetro conhecido. RJ é o retorno médio do ativo, tá bom? Lembrando que esse retorno aqui, ele é válido até a data atual. Para a data futura, é uma especulação, não é uma garantia, tá bom? Então, você pode considerar um período de tempo passado e calcula esse retorno médio. Nos exercícios que a gente vai considerar, esse valor já vai ser dado para a gente. Mas se você for fazer uma aplicação prática, você precisaria fazer uma pesquisa no seu mercado financeiro, e calcular e fazer esse retorno médio atualizado. Os dados que eu tenho aqui não estão atualizados, então não vão servir como parâmetro para vocês tomarem decisão no investimento próximo de vocês. Lamento, tá? Vai ter que fazer uma pesquisa aí, tá bom? E aí, como tem várias medidas de risco considerada, né? Tem vários fatores aí para considerar no mercado. A política do governo, a pandemia, enfim, tem várias razões aí que vão influenciar nesse risco, tá? Uma medida de desempenho bem comum que é utilizada para utilizar aí nessa consideração, considerar nessa consideração ficou ótimo, eu peço desculpa, né? A gente vai então considerar que a medida de risco que a gente vai utilizar aqui no nosso modelo é uma bem tradicional, que é a variância, tá? O que é a variância? Vocês que fizeram estatística, acredito que todos vocês já fizeram. A variância, na verdade, ela é uma medida, é uma variável em que vai dizer para você informações em torno de um valor médio, né? Então, você tem lá N ativos e tem R retornos. Então, você consegue calcular o valor médio. A variância, quando você calcula, ela vai falar o quanto esses ativos estão longe ou perto dessa média, tá? Então, quanto maior a variância, mais longe da média está cada um desses ativos, né? Então, se a variância do ativo está bem perto da média, então é porque o valor atual dela é o valor próximo da média. Então, essa medida de desempenho da variância, ela é bem utilizada. Então, significa que se a variância é minimizada, você está perto do seu valor médio esperado ali no retorno seu, certo? Então, é essa medida de desempenho aí que a gente vai tentar minimizar,
minimizar essa variância. Se a gente minimiza a variância, a gente está minimizando a volatilidade desses ativos, né? Então pode ser que ele tenha um pico muito alto de lucro, mas se ele tiver esse pico muito grande para baixo no prejuízo, não é interessante para você. Então a gente vai colocar na nossa carteira que esses picos ficam oscilando perto de um valor médio e ainda assim atendendo aquele retorno mínimo que você quer ganhar, tá bom? Então, nessa expressão aqui, só para a gente entender a fórmula da variância, vocês vão pesquisar lá nas lembranças de estatística, veja como calcula a variância entre duas variáveis, tá? Então, vou considerar a variável aqui ômega 1 e ômega 2, né, que é a quantidade que eu vou investir no ativo 1 e a quantidade no ativo 2. Depois a gente generaliza essa fórmula para N ativos. Então, é só para a gente entender a fórmula da variância de dois ativos, tá bom? Então, a variância da soma de dois ativos, onde eu vou colocar ômega J% ali, né, a minha taxa de investimento, vamos pensar que eu vou colocar aqui nesse caso 50% no ativo 1 e 50% no ativo 2, por exemplo, tá? Na verdade o modelo vai identificar essa resposta lá no final. Então a variância entre a soma das variâncias ali desses dois ativos vai ser dada então pela variância de ômega 1 R1 mais ômega 2 R2, ômega 1 a quantidade investida no ativo 1 e ômega 2 a quantidade investida no ativo 2, R1 o retorno do tipo 1 e R2 o retorno do tipo 2, tá bom? Então, essa daqui é a variância que a gente vai considerar, essa seria a nossa função objetivo para dois ativos. E aí, para desenvolver essa fórmula aqui da variância desses dois ativos, considerando esses pesos aqui, a gente coloca essa nova fórmula que eu coloquei destacada aqui em azul. Então, a fórmula é a seguinte, olha, eu vou fazer ali o primeiro com o primeiro, a covariância de R1, depois o segundo com o segundo, depois o primeiro com o segundo e o segundo com o primeiro, tá? Então, eu tenho a variância do ativo com ele mesmo, a variância do ativo com o outro ativo e do outro ativo com ele e do outro com o outro. É mais ou menos isso, né? Porque quando a gente pensa ali na variância, a gente tem a medida de covariância associada, né? Se eu vario o ativo A, o quanto varia o ativo B? Então, pode ser que se o ativo A diminui, o ativo B pode aumentar, né? Então, a gente fala que eles têm uma covariância negativa. Se o ativo 1 aumenta e o ativo 2 também aumenta, a gente fala que eles têm uma covariância positiva, tá bom? Então, é bom dar uma lembradinha nesses conceitos de variância e covariância. Então, eu peço que vocês anotem essa expressão aqui em azul, porque essa expressão aqui a gente vai utilizar no próximo slide para simplificar ela, porque a gente vai lembrar o seguinte, né? Então, essa anotação aqui, ó, quando tem covariância de R1 com R1, então isso aqui, na verdade, é a covariância... Já vou colocar no próximo slide. Na verdade, assim, ó, observem que quando eu estou colocando a covariância, eu tenho aqui, ó, covariância de R1 com R1, de R2 com R2, depois de R1 com R2 e de R2 com R1, tá bom? E a gente vai observar que a covariância de R1 com R1 é a covariância de R1 ao quadrado, como a gente vai colocar aqui, tá? Desculpa. Covariância de R1 com R1 é a variância do próprio R1. E a covariância do R1 com R2 é a covariância de R2 com R1, por exemplo. Ou seja, a interferência do ativo 1 no ativo 2 é a interferência que o ativo 2 vai dar no ativo 1, tá? Então, valem essas propriedades aqui lá de covariância e a gente vai utilizar essas propriedades aqui, tá? Então, aqui em cima eu destaquei aquela expressão que a gente tinha acabado de colocar aqui. Então, a variância de W ômega 1 R1 mais ômega 2 R2 é igual a essa expressão aqui. Eu só destaquei aqui em cima em azul. E aí, a gente vai utilizar que a covariância do ativo por ele mesmo é a variância e que a covariância de um pelo outro é a covariância do outro pelo 1. Então, a gente substituindo aqui a covariância de R1 por R1, vai aparecer a variância de R1. Covariância de R2 com R2 vai ser a variância de R2. E observem que aqui eu tenho R1 com R2 e aqui eu tenho R2 com R1 e a propriedade está me dizendo que é a mesma coisa. Então, eu posso somar isso aqui com isso aqui. Então, vai ficar duas vezes a mesma coisa. Então, vai ficar duas vezes ômega 1, ômega 2. Eu substituí aqui pela mesma coisa, portanto, eu escolhi covariância de R1
com o R2, mas eu poderia ter escolhido o R2 com o R1, porque já que é a mesma coisa pela propriedade, tá bom? Tá, então agora que eu já tenho a expressão da variância, essa é a expressão que a gente vai utilizar, vocês vão utilizar essa expressão aqui no próximo exemplo que a gente vai considerar. Então, eu peço que vocês anotem essa expressão aí, porque nós vamos utilizar no próximo modelo, tá bom? E aí, como eu falei, né, esse exemplo que eu dei foram para 2 ativos, mas na verdade a gente vai estar considerando um modelo genérico de N ativos. Então, na verdade, aquela soma lá, ela vai ser a soma até N. E aí vocês vão precisar lembrar que a covariância de I por I é a variância e a covariância de I por J é a covariância de J por I. Só na hora de substituir as expressões ali, na hora de desenvolver esse somatório. A gente vai fazer um exemplo com 6 ativos depois, tá bom? Na lista de exercícios, tá? Então, uma maneira de considerar a relação conflitante é minimizar essa variância, como eu tinha falado. Então, o nosso modelo que minimiza a variância e atende um retorno esperado, eu tenho R$100, mas eu quero ganhar pelo menos 10%. Se eu quero ganhar 20%, enfim, dependendo do quanto você vai ganhar, você vai ter que aceitar ter um risco um pouquinho maior. Então, atendendo esse seu retorno esperado, ele vai te dar o valor ótimo ali, para minimizar, a combinação ótima para minimizar essa variância, tá bom? Então, o nosso modelinho completo que minimiza a variância, então é aquela função objetivo que eu coloquei para vocês, minimizar a variância, certo? Sujeito à restrição, né? Vou investir tudo o que eu tenho, aquela primeira restrição que eu tinha colocado para vocês, vou investir 100% do que eu tenho. E vou colocar um limite mínimo de retorno. Olha, o retorno que eu quero ganhar é maior ou igual a um certo R, e esse R é um valor que você vai definir. Se você quiser ganhar lá os 20% dos 100 que você ganhou, então esse R vai ser 20 e assim por diante, tá bom? E observem que aqui a nossa variável de decisão, ela é não negativa, né? Então, ela vai estar, na verdade, ela vai estar entre 0 e 1, pelo que a gente vai colocar aqui. Então, ela vai estar dizendo quantos % você vai estar aplicando em cada um dos seus ativos, tá bom? Então, R, como eu disse, é o retorno mínimo esperado, o RJ é o retorno do ativo J, ele vai ser dado no problema que você vai estar considerando, e ômega J vai ser a nossa variável de decisão, que vai dizer qual a porcentagem do capital que você vai investir deve ser investido no ativo J, tá bom? Então, esse é o nosso modelo, anotem aí que vocês vão implementar um exemplo considerando 2 ativos, nós vamos fazer esse exemplo com 2 ativos, e na lista de exercícios, vocês vão fazer um com 6 ativos, tá bom? Então, vamos lá. E aí, se você tiver limite de investimento, você pode colocar mais uma restrição, tá? Então, aparece uma restrição um pouquinho diferente aqui. Eu vou investir R$300, enfim, no máximo R$300, tá? E aí ele vai calcular também aqui o percentual para colocar esse total. Aqui a resposta sua vai sair um pouquinho diferente, porque lá a gente não colocava o total que você tem para investir. Então, esse modelinho, na verdade, ele vai ser aplicado para qualquer quantia que você estiver considerando, desde que você tenha aquele retorno mínimo ali, tá bom? Então tá, esses são os 2 modelinhos, e aí a aplicação que a gente vai colocar aqui é baseada no modelo de Markowitz, né? Como eu já falei, ele é um modelo importante, clássico na literatura, e existem várias pesquisas de programação não linear nessa linha, com variações de modelo, vocês podem considerar, tá bom? Então, o modelo que vocês vão colocar é o seguinte. Então, você tem os corretores, ali o Richard Smith, acaba de receber um telefonema do cliente, do cliente Ann Hard, e Ann possui $50 mil para investir, então esse é o limite de investimento dele, $50 mil, e tem 2 possibilidades de ativos, o ativo 1 e o ativo 2. O ativo 1 é um sólido título de primeira linha com respeitável potencial de crescimento, mas com pouco risco envolvido. Já o do tipo 2, ela já é mais especulativa, né? Então, é veiculada em 2 publicações especializadas de investimento, como tendo um excepcional potencial de crescimento, porém, ao mesmo tempo, é considerada de grande risco. Qualquer alteração
que aconteça na economia ou na política, enfim, vai alterar o retorno desse segundo tipo de ação. O primeiro já não tem muito impacto, mas o retorno também é baixo, tá? Então, anotem aí esse limite de investimento de 50 mil e vamos colocar, então, os retornos da ação do tipo 1 e a ação do tipo 2 que vocês vão precisar anotar, tá bom? Então, gostaria de obter, o cliente N ali gostaria de obter um retorno sobre o seu investimento e ela quer verificar qual é o mix ótimo aí de quanto investir na ação do tipo 1 e quanto na ação do tipo 2. E a situação é a seguinte: ela está acostumada em falar em unidades de milhares de dólares em pacotes de 1.000 cotas de ações, tá? Então, ela vai falar em unidades de milhares de dólares e pacotes de 1.000 cotas de ações. Então, ela vai comprar pacotes de 1.000 ações. Então, se ela comprar um pacote, ela está comprando 1.000 ações. Se ela comprar 2 pacotes, 2.000 ações e assim por diante. Estando usando essas unidades de pacotes de 1.000 cotas e unidades de milhares de dólares, o preço por pacote é 20 para ação do tipo 1, então 20 milhares de dólares para um pacote de 1.000 ações, e 30 para ação do tipo 1, e 30 milhares de dólares para um pacote de 1.000 ações do tipo 2. Então, anotem aí, vamos considerar 20 o preço da ação do tipo 1 e 30 o preço da ação do tipo 2, tá bom? Então, mais uma informação para ser anotada. E aí, depois de fazer as pesquisas de mercado, o Richard apresentou a seguinte situação para ela. Olha, N, o retorno esperado para o pacote é 5 para o tipo 1 e 10 para o tipo 2. Então, R1 é igual a 5 e R2 igual a 10. Tá bom? E a variância também já foi feita a análise de mercado e ele já calculou a variância desses ativos. Então, ele falou assim, olha, a variância do retorno sobre cada pacote é 4, tá? Então, a variância de R1 com R2 ou R2 com R1 é 4, tá? Para ação, desculpa, R1, né, 4, eu li errado, desculpa. A variância é 4 para a ação do tipo 1 e 100 para o tipo 2. E a covariância, né, então a gente tem a variância de 1 com 2, de 2 com 1, 1 com, né, e a gente tem a covariância de 1 com 2, que é 5, tá bom? Então, variância para ação do tipo 1 é 4, variância do tipo 2 é 5, e covariância de 1 com 2 ou 2 com 1, nesse caso, tô lendo tudo errado, meu Deus, ignorem, leiam vocês, olha só, eu falei 5 aqui em cima, vou ler de novo. A variância para o tipo 1 é 4, a variância para o tipo 2 é 5, observem que ele falou que era mais volátil, olha que variância alta, bem alta, né? E a covariância para R1 e para R2 é 5, ou seja, a covariância é de um pelo outro ou de outro pelo 1, tá bom? O valor de retorno mínimo ainda não foi definido, o valor de retorno mínimo. Então, apresentem para mim um modelinho em que vai minimizar essa variância total, tá bom? Então, vocês vão voltar naquele exemplo que a gente colocou lá no começo, para 2 ativos, considerando essas relações de variância e covariância e retornos esperados e o limite de investimento também inicial que foi dado, apresentem então o modelo que vai minimizar a distância, tá bom? Eu vou finalizar o nosso vídeo aqui e no nosso encontro síncrono a gente volta a esse modelinho, tá bom? Então, a gente vai finalizar no nosso encontro síncrono a implementação do modelo de localização e a gente também vai finalizar a implementação desse modelinho de carteira de investimento de 2 ativos. No exercício da lista, vocês vão fazer a mesma coisa considerando 6 ativos. Então, para considerar 6 ativos, vocês vão utilizar esse modelo genérico aqui com N igual a 6. E aí, a tabelinha das variâncias e covariâncias e retornos esperados vão ser apresentadas para vocês. Para facilitar a digitação dessas informações, porque são muitos números, eu vou apresentar um arquivo editável lá no Moodle que vocês podem copiar e colar, tá bom? Então, até lá, pessoal. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Tchau, tchau.